Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de quinta-feira, uma realização da Associação Espírita Fraternal, e esse estudo é transmitido no canal do YouTube do Oitavo Conselho Espírita de Unificação. Então, para aqueles que não puderam ou vão assistir mais para frente, que tenham um bom estudo, que sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o capítulo que eu esqueci. Qual que é, Jane? É o trinta e último. oito Capítulo 38, Casamento Casamento Feliz, Feliz. do livro, da obra de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Estamos finalizando esse estudo. A divulgação saiu com o nome da Daniela, mas quem vai fazer o estudo é a Jane Moreira, porque houve um imprevisto com a Daniela e ela não pôde realizar o estudo. Então, para que possamos harmonizar nossas mentes, nossos corações, a nossa irmãzinha Helenilza vai fazer o preparo de ambiente e a Conceição Falcão fará a prece inicial, na sequência. Pode começar, Helenilza. Boa noite a todos. A mensagem é da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. E a mensagem é: em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideias, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, de bondade infinita, e pedindo o nosso amparo para essa reunião de hoje. Reunião do livro Entre a Terra e o Céu. Que possamos, Senhor, estar na nossa mente, nosso coração aberto, a fim de que possamos aprender e apreender todos os detalhes desse capítulo. Fique conosco, Senhor, abençoa-nos hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Conceição, muito obrigada, Helenilza. Então, Jane, seja bem-vinda, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos. Hoje nós estamos chegando quase ao finalzinho do livro, né? Faltando aí praticamente 3 capítulos para a conclusão dessa obra. E a gente começa a partir, né, já do capítulo anterior, a ter assim um certo alívio, né, das relações, das tensões que todos passavam, dos obstáculos que foram surgindo. Não vou voltar nos personagens, falar de todos, porque já conhecemos, mas vou só fazer uma alusão ao capítulo anterior para que nós possamos entrar nesse capítulo 38, que é o casamento feliz.
o capítulo anterior, que era o capítulo do reajuste, é o capítulo em que Zulmira, né, muito doente, é levada em sonho para fazer uma visita a Júlio no Lar da Bênção, onde ele está num processo de recuperação, se preparando para uma nova encarnação, mas sabemos que havia pouco tempo que ele havia desencarnado, ainda, né, em tenríssima idade. E Zulmira estava muito abalada com tudo isso, mas ela, no momento que está no Lar da Bênção, vê o filho, tenta, quase se desestabiliza, mas é amparada, né, pelos amigos espirituais que estavam lá, inclusive Odila, que já tinha sido, no início do livro, como nós vimos, é, aquela que a obsediava, que era a mãe do Júlio com Amaro. Mas, nesse momento, Odila já está uma outra fase, né, de entendimento, e as duas conversam amistosamente. Zulmira ainda com muitas questões relacionadas à culpa, ao remorso por tudo que havia acontecido com Júlio, né, filho de Amaro, com Odila. E depois, ainda muito debilitada e triste em função do desencarne do seu filho Júlio com Amaro. Mas nessa conversa é justamente quando há o reajuste, né, de todo esse processo, e a própria Odila é que transforma a relação das duas de uma maneira muito carinhosa e coloca Zulmira numa situação em que ela passa a ficar mais tranquila. Ela, então, é assistida pelo grupo de Clarencio, né, e André Luiz e Hilário, e ao despertar, ela já desperta com uma outra percepção de tudo, como se ela tivesse tido um sonho maravilhoso com o filho, que ele estava bem, despertando também, né, em Evelina o interesse pela questão, se realmente ela tinha tido aquele contato com o filho ou não, e Antonina, que está com as duas, fala que sim, e que acredita que ela tenha tido uma conversa muito boa com o filho. E nesse capítulo, lá no final, a gente vai, só para fechar esse resumozinho, né, do capítulo 37, a gente encontra uma fala de André Luiz que, narrando, né, o desenlace disso tudo. Ele diz que há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque, ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, mostrava o rosto de tranquilidade segura, de abençoada convalescência. Então, olha que interessante, né? No final do capítulo 37, Zulmira já mostra sinais de uma recuperação. E aí nós entramos no capítulo 38, que é o casamento feliz. Nesse capítulo do casamento feliz, nós vamos ter assim, muitas lições, né? Nós vamos ter reconciliações, nós vamos perceber o amor trilhando ali naquelas famílias, o despertar de personagens para as verdades divinas, a oportunidade das reparações, mais uma vez sendo enfatizada entre esses personagens. Vamos também encontrar nesse capítulo
uma alusão e uma explicação muito assim coerente e que nos vai fazer refletir também sobre a questão da família, das paixões, da união de almas, que é esse encontro que nós temos uns com os outros, né? E também vamos ouvir falar um pouco de virtudes. Esse capítulo, Casamento Feliz, ele não deixa claro exatamente, mas há uma pequena passagem de tempo. Na narrativa de André Luiz, a gente percebe isso que após aquela questão relacionada a Zulmira no capítulo anterior, há uma pequena passagem de tempo. Por quê? Porque o capítulo, justamente, ele vai se iniciar com uma informação que a tempestade de sentimentos daquele grupo, como ele fala, daquele grupo de almas, está amainado, está mais tranquilo. Então, um grupo de almas, quando se fala em grupo de almas, é porque a gente percebe que ali há um processo de relacionamento mais sedimentado entre aqueles seres que convivem, né? Nesse momento, nesse momento do livro, né? Dessa história contada por nós, por André Luiz. André também cita que Júlio já está se preparando, né, para uma nova encarnação, já não apresenta mais sofrimento, aquele sofrimento todo que ele teve no desencarne, depois do afogamento, depois também de nascer filho de Zulmira e Amaro, ter desencarnado ainda, né, bebê, ele estava muito enfraquecido, mas agora depois de toda a assistência que ele teve no mundo espiritual e no lar da bênção, ele agora se sente mais com o corpo assim, mais preparado para regressar a uma nova oportunidade encarnatória. E a Zulmira, né, já nesse momento mostrava-se uma alegria de viver maior, principalmente porque ela estava acompanhada e sob os cuidados também da nossa irmã Antonina, que auxiliou todo o processo e continuou na relação com esse grupo familiar. E o que é interessante é que nessa fase em que eles estão passando nesse momento, nós começamos a perceber também que Mário Silva é, ele se envolve mais com o lado bom da vida, o lado das relações, né? Por que isso? Né? Uma vez que ele passa a conviver um pouco mais com a Antonina, que trouxe para ele um prazer maior de sentir aquela família em diversos momentos. Então, com o fato de Mário estar se relacionando mais próximo da família de Antonina, traz para ele justamente, né, esse prazer e o convívio social de uma maneira diferenciada. E aí cria-se entre todos eles uma grande amizade. E aí, André relata no livro, numa das passagens do livro, ele fala: semanalmente se visitavam com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina. Tão grande a afinidade que lhes caracterizavam as predileções e tendências. Então, nesse momento, eles semanalmente se encontravam, estavam sempre juntos. E Evelina, que tornou-se assim muito afeta de Antonina, achava aquilo ali realmente maravilhoso. E nesse contexto, nessas relações, né, nessas idas e vindas à casa de Antonina, a psicosfera do lar de Amaro e Zulmira também se modificou. Percebia naquele grupo ali um otimismo maior,
uma alegria maior em estarem juntos, né? E aí a gente pode, pelo que se entende disso tudo, a gente pode perceber que ali realmente havia um lar, onde exatamente aqueles corações estavam dividindo os bons sentimentos. Não havia mais aquela incidência da culpa, do remorso, dos obstáculos, da saudade do filho, né? Então, o grupo agora, o lar de Amara e Zulmira, era realmente um lar com os corações dividindo esses bons sentimentos. E nisso, com todas essas relações, nosso amigo Mário Silva também muda um pouco o padrão social dele. Porque Mário, a gente sabe que ele já tem uma idade, uma meia-idade, vamos dizer assim, e ele teve uma juventude em que ele perdeu o amor da sua vida, mas ficou muito preso às questões do revide. E ele não viveu a vida dele, não viveu como ele poderia viver. Conviveu com as pessoas, conviveu no trabalho, ele era um excelente enfermeiro. No entanto, nas relações sociais, Mário tinha uma dificuldade muito grande. E quando ele passa a conviver com esse grupo familiar, tanto de Antonina quanto agora de Amaro e Zulmira, fica claro que ele rejuvenesce. Ele pega um impulso maior, querendo, né, viver a vida. E aí é até interessante que André Luiz fala no livro assim, olha, a camaradagem social modificara-lhe a afeição. Perdera a taciturnidade em que se mergulha a maioria dos solteirões. Olha que coisa, né? É que como se ele fosse aquela pessoa sisuda, fechada. E com essa convivência, olha isso, Mário Silva ganha um impulso, torna-se uma pessoa mais sociável, mais feliz, mais simpática. As pessoas passavam a gostar mais de ficar perto dele, porque ele vivia só com a mãe já com uma certa idade. E aí Mário também ganha um novo status com isso tudo. Por quê? Ele se aproxima mais dos filhos de Antonina, né? Tem um acolhimento maior dos filhos. As crianças encontram nele um pai, eu diria que ele recebe o status de padrasto, embora ainda não tenha uma relação afetiva consolidada com a mãe das crianças. E aí, André, no livro, ele descreve essa situação de Mário com os filhos de Antonino. Ele diz assim: Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos, Haroldo e Henrique, dele fizeram o confidente de todas as realizações infantis. Várias vezes, Amaro e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonino, retirando-se edificados e felizes. Aquela moça, viúva, digna, cada vez mais crescia na admiração deles. Então, olha como é, a providência divina é fantástica, podemos falar assim, né? Porque juntou ali aqueles que, em determinado momento das suas existências, em outros momentos, lá na Guerra do Paraguai, naquela época, esse grupo consegue agora resgatar, através de um convívio mais humano, mais adequado, mais fraterno, num grupo familiar, né? Então, as crianças veem o Mário
como alguém que eles podem confiar. E Mário tem um grande apego a essas crianças. Numa das passagens do livro, desse capítulo, ele fala, inclusive, que não sabe o que seria da vida dele se essa família não estivesse mais junto a ele. Né? Tamanho é, assim, o apego, né? A afinização, a sintonia que se criou entre todos. E assim como André descreveu nesse último item que eu li para vocês, Amaro estava sempre na casa de Antonina, participando do culto no lar, com respeito, né? Porque Amaro, na verdade, não, ele tinha uma outra vertente religiosa, era um homem religioso, no entanto, né? Gostava daquela ambiência, ele saía de lá, como ele falou, né? Sempre edificado. E ele tinha uma preocupação muito grande com o bem-estar dos filhos de Antonina, porque sabia das grandes dificuldades pelas quais ela passava. E sempre ajudava sempre, porque ele tinha uma condição financeira mais estável e conseguia fazer isso. E chega um momento que ele também se une ao Mário Silva para justamente empreender numa melhor educação para aquelas crianças, numa assistência, porque tinha plena noção das dificuldades pelas quais a Antonina passava. Viúva, sem recursos extras, nada deixado pelo marido que havia falecido, e trabalhava numa fábrica para poder sustentar os filhos. E nesse núcleo, né, dessas relações que a gente percebe, se forma essa grande amizade e essa parceria entre eles. O que também demonstra que Mário, né, esqueceu, nesse ponto, o quê? As rusgas que ele tinha lá com a Mari Zulmira. Aquele problema todo de Zulmira ter abandonado ele enquanto noivo para se casar, né, com Amaro, e todas as questões que Mário guardava com relação a esse casal, nesse momento as coisas começaram a não importar. Por quê? A convivência com a Antonina trouxe justamente esse novo horizonte para Mário, através também dos estudos que ele fazia com o culto do Evangelho no lar, na casa de Antonina, a preocupação em se modificar. Mário, então, a gente percebe que ele tem um despertar da consciência dele, do papel que a gente tem quando nós recebemos uma oportunidade nessa nossa encarnação, né? Ele também é bom que a gente ressalte que esses resgates, muitas vezes nós somos colocados frente a frente com muitos dos nossos desafetos, a gente nem sabe. A gente não sabe, né? Desafetos de toda a ordem, nos mais diferentes períodos da vida em que nós vivemos. Isso nós só vamos saber quando retornarmos à pátria espiritual. Aí a gente pega lá o Livro dos Espíritos, na questão 171, que fala da justiça das encarnações, em que Kardec pergunta em que se baseia o dogma da reencarnação. E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre para os seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. E aí Kardec, na nota de Kardec, ele fala que todos os espíritos estão destinados à perfeição e Deus lhes fornece os meios de alcançá-los pelas provações da vida corporal, mas, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova.
Então, é, Mário, Zumira, Amaro, Leonardo, todos têm a oportunidade agora de fazerem diferente. Eles não sabem o que passaram em vidas pretéritas, mas estão buscando fazer dessa existência a melhor que eles puderam. Porque isso cabe a nós. Porque nós temos o quê? O livre-arbítrio. Nós temos liberdade nas nossas escolhas. E lá atrás, eles fizeram as escolhas dele. Nesse momento, eles estão reconciliando, resgatando. Mas são consequências de situações que eles vivenciaram no passado. Porque se pensarmos que nós estamos é, num processo evolutivo, aqui que é pequeno, né? Nós temos o livre-arbítrio sobre as coisas do passado. E hoje nós estamos justamente fazendo o quê? Nós estamos vivenciando as consequências daquilo que fizemos lá atrás. É justamente agora, nesse presente, né, nesse momento atual, que nós podemos optar em cumprir os nossos reajustes ou adiá-los. Se nós fazemos o melhor, é porque nós estamos cumprindo. Agora, se nós mantemos o nosso padrão de comportamento e pensamento da mesma forma, ou fazendo equivocadamente as coisas na nossa existência, livre-arbítrio. Lá na frente, a gente vai poder realmente é, resolver essas pendências. Mas, se pudermos e se temos a oportunidade de fazermos melhor agora, é isso que nós temos que tentar fazer. Então, o Mário, né, ele agora é um novo homem, ele se transformou. Ele não pensa mais em Zulmira como aquela que preteriu ele em favor do Amaro. Porque ele percebe, ele convivendo e vendo esse momento deles e sabendo por tudo que eles passaram, a perda do, do Júlio, depois o filho morre, Zumira, né, entra no processo é, de depressão pela perda do filho, e sabendo de tudo isso, né, de todo esse tormento pelo qual essa família passou, e que agora prevalece nessa família a harmonia e o amor, Mário nem pensa mais nas coisas que foram feitas a ele anteriormente. Então, ele agora é realmente um homem transformado. E aí é interessante que o Clarence, o André Luiz, ele faz uma narrativa sobre esse dia o qual eles estão vivendo ali e que o grupo de Clarence, Hilário e André estão acompanhando. Então, André ele narra o seguinte: certa manhã de domingo, achávamos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço de saúde de Zumira. Eles ainda estavam acompanhando a Zumira, né, para mantê-la bem recuperada, já sabiam que ela estava bem. Quando Silva veio ao encontro do amigo, olha que coisa bonita, né? Olha como André Luiz descreve isso. É, estava no domicílio, ainda em serviço na saúde de Zumira, quando Silva veio ao encontro do amigo. Quem é o amigo dele agora? Um grande desafeto dele, que era Amaro. Mas agora já mudou o padrão. O que é, né, o que são as consequências daquela prece feita por Evelina lá no início do capítulo.
E aí ele fala, à procura do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinara um almoço ao ar livre, num parque próximo. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou, Clarencio, né? Graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado. Mas mais alegre, acessível, bem disposto. E André fala, dir-se-ia que uma revolução explodiu dentro dele. E aí o instrutor fala uma frase que eu acho que é, cabe uma postagem, né? Cabe uma postagem. O amor é assim, uma força que transforma o destino. O amor é assim, uma força que transforma o destino. Como é que a gente pode refletir sobre essa frase que Clarencio coloca, né? Nessa família, nesse quadro que se apresenta agora? O amor é tudo, né? O amor é inabalável. Quando Jesus foi interrogado, né? Na verdade, ele foi é, é, apertado um pouquinho, né, pelos fariseus, isso é citado lá no Evangelho de Mateus, quando eles perguntam para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está no Evangelho de Mateus, mas citado logo no início do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o amor é a base de tudo. Nós talvez ainda não tenhamos adquirido a total essência desse amor, que ela é divina, ela está dentro de nós, mas nós estamos aqui exercitando para sermos melhores e, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de colocar em exercício esse amor. A gente costuma dizer que o amor sabe o quê? O amor sabe esperar, o amor cede, o amor entende, o amor desculpa, ele vence os obstáculos. Agora a gente tem também que colocar esse amor em movimento. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala. O que é esse amor em movimento? É a caridade, é entender o outro, entender a necessidade do outro, fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem por você. Essa é a essência do amor. E a gente está aqui para aprender esse amor, essa divindade que é colocada nas nossas vidas. E é justamente aí que surge a oportunidade de Antonina, de Mário Silva, demonstrarem esse amor. E aí Clarencio coloca uma informação para aquele grupo dele ali naquele instante. Ele diz assim: pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonino, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires, né? E sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na Terra. Olha isso. Clarence foi lá consultar o plano encarnatório de Antonini e viu que ela se comprometeu a ajudar Leonardo Pires. Na condição de Lola e Barruri, na vida anterior, foi a causa do envenenamento que lhe exterminou a paz íntima.
Ela foi a causa. Falta essa que nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Acariciará por filho de coração quem foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. Olha que oportunidade maravilhosa, divina, que é agora Antonina poder ser a mãe de Leonardo Pires, resgatando aquele mal que ela fez lá na época da Guerra do Paraguai. E assim, Clarencio continua. Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo cultivam o espinheiro da aversão recíproca, induzidos agora às teias da consanguinidade, esperando se reeduquem. Da lei, ninguém foge. Uma hora, né, nós vamos ter que resgatar. Um determinado momento, a lei vai se fazer presente. E agora é nesse momento que eles vão poder tirar, aparar todas essas arestas. E aí, Mário, né? Nisso que Clarencio, Hilário e André estão conversando, Mário Silva e Amaro também estão, né, ali próximos um do outro. E o que a gente percebe é que o Clarencio, nesse diálogo com os dois, é a inspiração para Amaro, que vai ter uma conversa com o Silva, com Mário Silva. Ele intui aquela informação que Clarencio estava dando para os dois e começa agora uma investida em Mário. Ele começa nesse instante, né? Sem querer ser muito invasivo, mas quem lê o capítulo sabe que ele foi, né? De uma certa forma, houve uma direção e ele diz para Mário, não te parece que Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? Aí a narrativa de André diz que ele ficou corado, né? Mário Silva ficou rubro, ficou vermelhinho, ficou envergonhado, assim, de cara ele já, né? E aí continua. Desde o teu regresso à nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda pode fazer a felicidade de um lar, que seria um santuário para tuas experiências. E ele descreve aí vários elogios, né? Tece vários elogios a Antonina, essa jovem viúva, como uma mãe devotada, uma pessoa humana que assim, querida em todos os ambientes que ela transita, né? Em todos aqueles momentos em que ela está no trabalho, né? Em casa, onde quer que ela esteja, ela é uma pessoa de bem. E Mário e Amaro, né, coloca isso de uma forma muito clara. E ele continua. Além disso, reparo-lhe os filhos unidos ao teu coração, como se te pertencessem. Não te dói vê-la enfrentar sozinha a batalha em que te consomes, em que se consome? O enfermeiro, algo refeito de estupefação, que lhe assomara do íntimo, replicou: eu compreendo, tenho examinado essa possibilidade. No entanto, não sou mais criança. Ele se achava já com uma idade muito avançada para se envolver com ela. Por isso mesmo, revidou o amigo encorajando. A hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. No entanto, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Semário, né,
querendo achar que não merece. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. E ele fala, que tolice! Ajuntou o interlocutor bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à beira, à maneira de uma champanhe ilusória. Olha como é que ele caracteriza o que é a paixão. Aí ele vem falando várias coisas sobre paixão, mas olha isso, né? A felicidade, que tolice, né? Quando o Mário fala que francamente incapaz de uma paixão, ele que tolice. Felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram no sentimento à maneira de uma champanhe ilusória. Não é isso, Mário, não é isso, né? E aí, é, é, lá no livro, vou voltar aqui, tá? É, Estudos Espíritas, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo que fala de família, lá na conclusão eles falam assim, ó, que a família, todavia, pode lograr a finalidade a que se destina, deve começar desde os primeiros arrobos da busca afetiva em suas realizações morais, devem sublevar as sensações sexuais de breve durabilidade. Não, nada que seja muito temporário, né? Quando os jovens se envolvem, se resolvem consociar, impelidos pelas imposições carnais, a futura família já padece ameaça grave, porquanto em nenhuma estrutura se fundamenta para resistir aos naturais embates que a união a dois acarreta. No plano do ajustamento emocional e social, complicando-se naturalmente quando o surgimento da prole. Então, o que ele vai falar aqui, e Mário depois vai reforçar, é que justamente quando os relacionamentos se baseiam no processo da paixão, pura e simplesmente, muitas vezes ela não perdura, ela se acaba, né? Aí lá no livro dos Espíritos, no item 907 a 912, eles falam da paixão. E eles dizem que, ao contrário do amor, a paixão, embora se equilibrada, possa ser um passo da jornada. Mas, quando vivenciada desequilibradamente, gera o mal. Então, o que muitas vezes acontece, principalmente nos arroubos da juventude. Quando, né, as pessoas se apaixonam de uma forma tão avassaladora que chega a abandonar a família para viver aquela paixão e aquilo não houve, na verdade, uma semente plantada. Foi simplesmente um momento. E aí, nem sempre, as famílias conseguem se manter. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os exageros, porque nós temos tendência a isso. Nós somos carnais. Nós vivemos num mundo que nos impele, nos estimula a isso, muitas vezes, nos filmes, nas internets da vida, nas novelas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. E aí o Amaro fala para Mário Silva, a paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de, de forçados do cárcere social. Não podemos nos separar. Naquela época, então, em que esse livro foi publicado, essas questões tinham uma evidência muito grande, né? As pessoas tinham esses arrobos, casavam e depois não podiam se separar. Por quê? Porque a sociedade ela era muito cruel, e principalmente, né, com as mulheres. Então,
essa união que a gente tem no casamento, na vida, né? Com as pessoas pelas quais a gente resolve trilhar o caminho como um casal, a gente tem que pautar justamente na confiança, na responsabilidade recíproca, na afinidade que nós conseguimos ao longo dessas relações. E Mário, com tudo isso, ele vai refletir, ele pensa, né? E aí, no pensamento dele, ele começa assim, ó. Desde que ele se aproximara de Antonina pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal capaz de entender-lhe o coração. Devotara-se a ela e aos três pequeninos com imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporara-se-lhe à existência. A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração. Então, ele começa aí, né? Ele já está assumindo que realmente ela é a pessoa certa para viver, né? Essa relação, esse casamento. O valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas tocavam as fibras recônditas, as mais profundas, né? Mais íntimas do seu ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumava cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino que dava provas que todos os lances da vida comum pareciam, naquele instante, em sua imaginação de maneira diferente. Despertou. Essa é a mulher da minha vida. E ele vai fazer as suas reflexões e concorda com o amigo e diz para Amaro: Amaro, tem razão. Não posso desobedecer aos comandos da vida. E, né, nesse instante, chega o restante da família para saírem para o tal almoço no parque no domingo. Clarencio, André e Hilário observam aquela cena e André bota uma frase assim, né? André é sempre ligado. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento. Todavia, Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como uma onda, flui e reflui. De nossa sementeira havemos de colher. Sempre Clarencio, mais uma frase para publicação, né? E aí eu vi uma outra citação que não está nesse livro, mas que eu achei muito interessante. Eu transcrevi, né? Eu fiz uma transcrição dela. Era mais ou menos isso, que o tempo, amigo diário que ameniza dores, que nos abre a consciência para os erros e acertos, que cicatriza feridas, é o tempo que nos fará ver que semeamos em tudo o que plantamos. Então, aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E o tempo é responsável por isso. Eu tenho que ter paciência para esperar. E aí, passado alguns dias, né, Mário anuncia o casamento com Antonino, e esse casamento é feito na casa de Amaro e Zulmira. E olha que legal, né? Um casamento simples, a felicidade transparecia, tinham convidados, né, do plano espiritual, que foram lá assistir a consagração do matrimônio, inclusive aquelas enfermeiras desencarnadas que assistiam Mário Silva lá no hospital, estavam presentes na cerimônia, e lá à noite, quando chegaram eles resolveram ir para a casa de Antonina porque queriam fazer uma reuniãozinha para os convidados, mas também queriam agradecer ao Senhor justamente por essa nova união, por essa oportunidade. E aí, nesse momento, é o tio de Antonina que resolve, é, ele se dispõe a fazer a oração. E aí é uma cena descrita de forma muito bonita, no livro que diz assim, que Clarencio abeirou-se dele e afagou-lhe a cabeça,
que os anos haviam encanecido. No abençoado calor da inspiração com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. E aí Clarencio diz: tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Mais uma frase para publicação, né? Então, quando nós aprendemos o modelo que Jesus nos trouxe, vivenciar de forma tanto interna quanto externa esse amor, tudo é amor, em cada palavra que a gente fala, em cada pensamento, nas nossas ações, aí nós vamos perceber que nós chegamos exatamente no princípio e no fim, de que é saber amar ao próximo como a nós mesmos. E com a certeza, né, que nós estamos no caminho certo. A gente sabe perfeitamente que Amaro e Antonina foram fundamentais no desfecho disso tudo. Pela forma caridosa, pela fé em Deus, por serem esperançosos, resilientes, foram fundamentais na recuperação de Zumira e na transformação do nosso irmão Mário Silva. E aí o capítulo, né, vai para o final, falando agora um pouco de Evelina e de Lucas, que é irmão de Antonina, que possivelmente chega mais à frente, né, com a possibilidade de um novo casamento. E aí, né, a gente fecha com uma seguinte pergunta, né? O que é o casamento feliz? E aí, lá no Livro dos Espíritos, ele nos ensina que o casamento é um progresso na escalada evolutiva na humanidade. Assim como uma união entre dois seres para ser feliz, além das questões das necessidades físicas, o sexo, o pão, o agasalho, a segurança, a proteção, o equilíbrio, necessário também a questão espiritual, onde a mútua sustentação através do respeito, do amor, da fraternidade, uma vez que o espírito e corpo, enquanto permanecerem encarnados, vão funcionar como um todo. É isso. Agora eu abro para a gente poder falar mais alguma coisa. Excelente estudo, muito bom. Parabéns. Lembrei da fase de Pedro, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, aí é o amor de Deus, né? Dando a oportunidade para o resgate através do amor, né? Só o amor constrói, só o amor nos possibilita esse entendimento da vida. Eu achei interessante que logo no início da sua fala, o Luiz Francisco ele fez uma observação no chat, que ele diz Eu não vi, eu vi que ele tinha postado, mas eu é, não li. Estou até abrindo André, aqui agora. André Luiz mostra o resultado do trabalho e da renovação moral. Os conflitos que dominavam os personagens nos capítulos anteriores vão sendo substituídos por compreensão, perdão. Era aí. Fraternidade. E É, fraternidade. ele continua, né? André Luiz frequentemente mostra que ambientes domésticos modificam-se conforme os pensamentos e sentimentos dos moradores, o amor, né? Como você falou. Muitos familiares atuais já conviveram em outras existências, sim, a maioria, né? A consanguinidade frequentemente reúne os espíritos para ser reconciliados. O Luiz Francisco já andou ocupado. As ações do passado produzem consequências futuras. Esse trecho é uma verdadeira aula espírita sobre matrimônio. Observe a frase: a amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Ela está totalmente alinhada com a visão espírita. No espiritismo, o casamento não é apenas atração física.
casamento feliz nasce da afinidade moral, não apenas da atração emocional. As almas se aproximam por semelhança de sentimento e propósito. A participação das crianças simboliza a continuidade dos laços familiares e dos compromissos assumidos. Gratidão. Essa foi a participação do Luiz Francisco. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fazer uma colocação? Como diz nosso irmão o Fernando, ainda temos 3 minutinhos. Não? Então, muito obrigada, Jane, por esse excelente estudo. Muito obrigada, Luiz Francisco, pela participação. De nada. E vamos convidar a nossa irmã Cleide para fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, obrigada mais uma vez por esta oportunidade de estudo e aprendizado. Abençoa todos que se fazem presente neste grupo de estudo e nos conceda uma noite de paz. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que nos são concedidas todos os dias em nossas vidas. Boa noite a todos. Boa noite, Cleide. Boa noite a todos. Muito Boa noite. obrigada. Até a semana que vem. Boa noite, Boa gratidão.